Ministro, se o senhor fosse chamado novamente para ser o ministro da Fazenda, tivesse que fazer um ajuste das contas públicas e definindo uma ordem de prioridade como um bom economista, o senhor começaria pelos subsídios, pela previdência ou pelo excesso de privilégios do funcionalismo público? Bom, primeiro eu não aceitaria, tá certo? É bom esclarecer, né, amigo? Eu já dei minha cota lá. Olha, eu acho que eu atacaria tudo simultaneamente. Porque as três coisas que você falou são muito relevantes, né? Umas têm efeito moral, por exemplo, essa história de acabar os privilégios, se você for ver em termos comparativos, não é relevante, né? 40 bilhões, 50 bilhões, de valor absoluto é grande, né? Mas proporcionalmente é pequeno, né? Mas eu acho que eu concentraria, se for dizer assim, eu atacaria os três, mas concentraria meu esforço na Previdência. A Previdência é preciso, em primeiro lugar, acabar com a vinculação, né? Economizar um trilhão de reais nos próximos 10 anos, né? E segundo, rever as regras. Por exemplo, acabar com diferença de aposentadoria de homem e mulher, né? Não faz menor sentido essa distinção, até porque as mulheres vivem mais do que os homens, né? E na Inglaterra, por exemplo, no tempo que eu morava lá, houve uma discussão sobre isso, e as mulheres se mobilizaram para ela ter o mesmo tempo de aposentadoria dos homens. Lá era igual aqui, 65, 62, passou tudo para 65, né? E a outra é dos subsídios. Os subsídios, eu acho que eles são importantes porque hoje representam, se você considerar todos os gastos tributários, mais os subsídios, deve estar por volta de 6% do PIB. É muito dinheiro, né? No meio disso tudo, o governo resolveu criar um novo programa de incentivo, que é essa nova indústria brasileira. Quer dizer, que nova é só no nome, tá certo? Porque, na verdade, são os mesmos, né, que estão tendo os benefícios para fazer uma coisa que não foi feita no passado. Mas essas três coisas que você falou são fundamentais e elas têm prioridade zero, as três, né? E a concentração eu faria na Previdência. Ministro, eu queria falar sobre protecionismo. O senhor já mencionou, quando estávamos falando sobre o novo governo Trump, como que parece que agora há uma ideia estranha de que tarifas, de alguma forma, seriam um passaporte para melhorar a economia, quando a gente sabe que o comércio é essencial para a geração de riqueza. Na avaliação do senhor, o Brasil tem o risco de passar por uma onda de maior protecionismo antes que tenha sequer concluído o processo de abertura da sua economia? Você diz o protecionismo brasileiro? Sim. Olha, eu acho que é baixo, não é inexistente, mas é baixo, né? Porque eu não vejo no governo nenhuma ação nesse sentido. Por outro lado, o nível de proteção já é alto no Brasil, né? Nós temos um nível de proteção aduaneira que é das maiores do mundo, né? Você tem um automóvel com 35%, né? E vários bens de consumo durável pagam 35%. Eu acho que o Brasil pode sofrer os efeitos do protecionismo em outros países, particularmente nos Estados Unidos, né? Então, o protecionismo de Trump, gerará danos à economia mundial, gerará danos à institucionalidade, porque vai jogar por terra a Organização Mundial do Comércio, né? Que são as regras, né? Inclusive a regra de nação mais favorecida. Como é que funciona? A tarifa tem que ser a mesma para todo mundo, né? Senão você começa a gerar distorções. Quando um país resolve beneficiar um outro com a tarifa mais baixa, qualquer um país pode demandar a condição de nação mais favorecida e ele é obrigado a baixar também para ele, né? O que o Trump está fazendo é que a tarifa é o que ele quiser, né? Então, ele chegou a falar em 500% de tarifa para carro elétrico chinês, né? Mas agora ele está avisando que vai ter 25% de tarefa num acordo de livre comércio, que é o acordo com o Canadá e o México, né? Isso não existe em zona de livre comércio. Você tem que ter a tarifa externa
é a mesma, né? E um membro do grupo não pode prejudicar o outro, né? Então, o Trump realmente vai pôr sob teste o próprio sistema de comércio mundial que começou a nascer em São Francisco em 1947, 48, com a criação do GATT, né? Que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e se transformou nos anos 90 na Organização Mundial do Comércio. Não é? Então, a globalização, como a gente conheceu, está acabando. Não digo que acabando, mas vai sofrer bastante se o Trump levar adiante essas propostas. Tem duas visões. Uma, isso é só, vamos dizer, campanha, né? Isso fogo de palha. Fogo de palha. É da campanha para ganhar a eleição. Eu acho que não é. Né? Todo mundo está dizendo que o Trump vai levar isso a sério. Né? Segundo o outro, diz, não, é só para negociar. Então eu ameaço o Canadá de 25%, com 25%, dando à tarifa uma função que ela nunca teve. Né? A tarifa é para equalizar condições de comércio. Né? Então, o Trump está dizendo assim, o canadense, se vocês não controlarem o tráfico de entorpecentes, o México, se vocês não controlarem o fluxo de imigrantes, eu vou te tacar 25%. Não, a tarifa não foi feita para isso, né? Então, ele pode desmoralizar todo o sistema que foi construído nos últimos 70 anos e que, em grande parte da prosperidade mundial do pós-guerra, se deveu a um comércio regulado por regras. E quanto mais possível, de tarifa baixa, né? Ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer a regra dele para cada caso e tarifas muito altas, né? Então, isso vai atingir o Brasil, porque atingir todo mundo. Né? E se a China for atingida, indiretamente atinge o Brasil, porque a China é o principal mercado de produtos do agronegócio, né? para o mercado chinês.